Bom dia, queridos. Graça e paz, amém? Você pode dar um abraço aí em quem está perto de você, dar um oi. Obrigado, time. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, querido. Bom dia. Que alegria ter você aqui conosco. Seja muito bem-vindo. É sempre uma honra poder ministrar da parte de Deus para você que é tão especial. Eu amo a minha igreja, e você? É tão bom estar aqui junto, irmão. É o melhor dia da semana, domingo. Glória a Deus. Está pronto para receber a palavra? Amém? Aperta o cinto aí. Você me ama? Ixi. Você me ama ainda? Amém? Certeza? Vai me amar mais depois dessa mensagem? Amém? É de glória em glória, amém? Se você não me amar, você não vai para o céu. Bom, gente, eu tenho uma palavra que o Senhor colocou no meu coração, eu tenho meditado sobre essas coisas esses dias. Eu tenho certeza que é uma mensagem que vem de Deus para nós. É uma mensagem importante para a igreja, não para a igreja Verbo da Vida de Três Lagoas, mas para o corpo de Cristo. Eu acredito que essa mensagem, ela precisa sempre estar balizando a nossa vida cristã, e ela precisa sempre estar presente em nossos púlpitos. Nós nunca podemos deixar de falar sobre alguns aspectos que vamos falar, tanto hoje pela manhã, quanto hoje pela noite. E eu queria que você abrisse a sua Bíblia comigo, lá em Lucas, no capítulo 9, no verso 23. Lucas, capítulo 9, verso 23. Quantos acharam, diz amém? Quem achou, diz eu vou para o céu. Quem não achou, falou também vou. Ninguém achou ainda, então. Lucas, capítulo 9, verso 23. Amém? Todo mundo comigo lá? Olha só. E dizia a todos, Jesus falando: se alguém quer vir após mim, ou seja, me seguir, negue-se a si mesmo e tome cada dia a sua cruz e siga-me, porque qualquer que quiser salvar a sua vida, perderá, mas qualquer que, por amor de mim, perder a sua vida, a salvará. Vou repetir mais uma vez. Se alguém quiser seguir Jesus, precisa negar a si mesmo, ou seja, os seus planos, desejos, vontades, aquilo que você idealiza como projeto de vida, não é mais importante do que aquilo que Deus tem para você. Por mais claro, brilhante que pareça, a Bíblia diz que se você quiser seguir Jesus, você precisa deixar algumas coisas para trás. O jeito do mundo de viver e seguir a Cristo. Porque não existe evangelho sem sacrifício. Não existe evangelho sem renúncia. Amém? Quantos aqui já foram em um restaurante self-service? Você vai num restaurante self-service e você ali pode escolher o que servir. Amém? Carne, salada, carboidratos. Você se serve à vontade. Aquilo que parece mais apetitoso aos seus olhos. Você evita jiló, né? Talvez alguns vão evitar salada, coisas que não são agradáveis ao seu paladar. Isso é conveniente, sim ou não? Claro que sim, é melhor do que um prato feito, um PF que vem com, eu não sei, porque o que pode ser ruim para mim, pode ser bom para você, é melhor. Você pede uma pizza e vem aquela pizza de brócolis. Tem gente que gosta de pizza de brócolis. No jantar de namorados aqui, no rodízio de pizza, tinha pizza de brócolis. Eu falei, não, eu passo. Porque ninguém vai comer pizza. Vou sair de casa para ir no restaurante comer pizza de brócolis. Meu Deus, que coisa apetitosa, olha só. Estou babando.
Mas imagina que você vai almoçar na casa de alguém e vem aquele prato feito. Minha avó fazia assim. Minha avó por parte de pai tem 7 filhos. Nenhum deles, até hoje, tudo marmanjo, 60 anos, mas vai lá, ela serve o prato de cada um. E dos netos também, que coisa maravilhosa, né? Mas, às vezes vinha aquele prato que eu falava, vó. Só que assim, era uma desfeita falar que não queria comer. E você comia à força, prendia a respiração, não é que estava ruim, é que tinha alguns elementos que às vezes você não estava tão acostumado. É melhor servir ou PF? Depende, se o PF for muito bom, né? Bom, mas é conveniente você servir, você escolhe, você decide, você satisfaz as suas preferências. Agora eu pergunto para você, se a gente tratasse o Evangelho da mesma forma, ao invés de comer o PF, o prato feito que a palavra disponibiliza, eu seleciono o que eu quero. Eu posso dizer o subtítulo dessa mensagem, daqui a pouco eu vou falar o tema, mas é a Bíblia self-service. Esse trecho aqui é conveniente para mim, não tem renúncia, não tem sacrifício, são as bênçãos, são as promessas, é a prosperidade, eu quero. Mas e o sacrifício? E o negar-se a si mesmo? E o tomar a sua cruz e seguir Jesus? Envolve renúncia? Envolve sacrifício? Envolve deixar de lado as suas vontades e fazer não o que eu acho que é certo para mim, mas o que a Bíblia diz que é certo? Amém? Nós escolhemos o perdão, nós queremos o perdão, mas não queremos perdoar. Escolhemos o amor e as bênçãos, mas não queremos nos arrepender. Queremos a salvação, mas não queremos seguir os passos de Jesus. Quer seguir Jesus? Negue-se a si mesmo. Deixe de fazer o que você acha que é certo, o que é conveniente para você, e passe a fazer o que Jesus disse para você fazer. Isso não é fácil, e eu me incluo nessa mensagem, antes que você pense que eu estou pregando, dando mensagem, como chama? Dando indireta. É direta mesmo. Inclusive para mim, tá bom? Precisamos viver o Evangelho. Não podemos viver um Evangelho self-service. E por isso que é tão importante você congregar em uma igreja local, porque aqui você recebe PF. Quando você congrega em uma igreja local, você recebe a dieta equilibrada que Deus tem para aquele povo. Porque uma liderança foi colocada por Deus para buscar dele instruções, direções do que o corpo precisa. Por isso que existem os dons ministeriais, os 5 dons na igreja. Agora, quando você vai eu sou cristão de YouTube, graças a Deus pelas ferramentas, você assistiu uma boa pregação, está tudo hoje a 5 segundos da sua mão, mas a igreja local é um lugar de segurança. Fala comigo assim, a igreja local é um lugar de segurança, porque eu não escolho o que eu vou ouvir, eu simplesmente sento e recebo da dieta. Você está aqui hoje de manhã, talvez você está ouvindo uma mensagem que você não gostaria de ouvir, mas está recebendo o que você precisa, os nutrientes que você precisa. Amém, irmãos? Porque vivemos em um mundo de individualismo. A conveniência molda os nossos comportamentos. Amém? A gente quer as coisas fácil demais. Se exige muito esforço, sacrifício, as pessoas não, elas tendem à conveniência, o caminho mais fácil. Mas se eu olho para a Bíblia, eu não vejo esse padrão. Amém? As pessoas querem o pulo do gato. Eu tenho falado isso aqui, é o curso que vai te tornar milionário em uma semana. Não. Tudo bem? A gente escolhe tudo hoje, tudo é personalizado. Tá aí, a inteligência artificial está aí para isso. Tudo chega para você personalizado. Os anúncios, você é como se fosse um produto. Como se fosse, não, você é um produto do que te oferecem o tempo todo. E é tudo personalizado para facilitar as suas escolhas. Até o que você assiste em uma plataforma de stream,
é personalizado para você. Aquela lista é montada especificamente para você. E eu, como especialista da área de inteligência artificial, posso falar para você. Os algoritmos, eles coletam tudo das suas preferências e te oferecem o melhor, para facilitar a sua escolha. Tudo bem? Mas esse conceito está entrando dentro da igreja e está fazendo a gente seletivo demais. Certa vez recentemente eu ouvi alguém falar, alguém conhecido falar, tem igreja para todo tipo de gosto. E aquilo me fez pensar, tem igreja para todo tipo de gosto? É claro que cada igreja tem uma visão, tem um povo, tem uma particularidade, amém? Não estou falando que todas as igrejas são iguais, mas quem concorda comigo que a palavra é igual para todas? Que a doutrina não muda. Pode mudar a visão, pode mudar o estilo, mas a palavra não muda. Amém? Eu não posso escolher uma igreja para congregar, como eu escolho uma roupa que eu vou vestir, uma comida que eu vou comer. Sem perceber, essa mentalidade está invadindo a igreja e afetando a nossa vida espiritual, fazendo a gente viver um evangelho self-service. Adapta o evangelho às nossas preferências e às nossas necessidades. Minhas preferências são essas, então eu vou pegar o que agrada, o que é melhor, o que é conveniente, evitando o caminho da renúncia, evitando o caminho do sacrifício. O apóstolo Paulo já alertava Timóteo sobre essas coisas, sobre esse evangelho self-service. Ele fala o seguinte, 2 Timóteo, capítulo 4, verso 3, o jovem Timóteo era pastor, discípulo de Paulo, e ele fala o seguinte, para Timóteo, virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, cercar-se-ão de mestres, segundo as suas próprias cobiças. Ou seja, eu vou me cercar de pessoas que ensinem o que é prazeroso para mim, o que é conveniente para mim. Então, se é conveniente para mim, se é prazeroso para mim, eu vou me cercar desses mestres. Aqui está falando de ministros, viu? Como se sentindo coceira nos ouvidos. Eles se recusarão a dar ouvidos à verdade, voltando-se para os mitos, enganos. Amém? Você está aqui? Eu não sei você, irmãos, mas eu não estou brincando de igreja. Existe um evangelho genuíno, um evangelho verdadeiro, e eu quero viver em plenitude o evangelho de Cristo. Amém, queridos? Glória a Deus. Um evangelho que não confronta a nossa zona de conforto, que não exige mudanças. Não, Deus entende do jeito que você é, do jeito que você está. Vem do jeito que você está, permaneça do jeito que você está para sempre. Deus ama você. Isso é verdade? Deus ama você? Sim, é uma verdade. Mas também existe um outro lado da verdade, sim ou não? Deus ama você independente do que você faça ou deixe de fazer. Isso não muda o amor de Deus. Deus amou você, irmãos, quando você estava na lama do pecado. Você nem conhecia Ele, nem ouviu o Evangelho. Deus já te amava e tinha um plano maravilhoso para você. É incondicional o amor de Deus. Amém? Você vir para a igreja mais, não vai fazer Deus te amar mais. E você pode estar na lama do pecado, Deus não vai te amar menos por isso. Ponto. Isso é uma verdade. Agora, qual que é o outro lado? Aquele que me ama. Aquele que ouve as minhas palavras e as pratica. Esse é o que me ama. Se você ama a Deus, você ouve a sua palavra e anda segundo os seus princípios, os seus ensinamentos. Então, uma parte da verdade pode se tornar um sofisma, um engano, eu achar que é certo, mas na verdade,
Aquilo me faz viver o engano? Você está aqui? Ou já está pensando no almoço? Em Romanos capítulo 12, verso 1, a Bíblia vai dizer o seguinte. Romanos capítulo 12, verso 1, a Bíblia diz: portanto, irmãos, rogo-lhes, pelas misericórdias de Deus, que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. O que é um sacrifício? É algo que é bom de se fazer, sim ou não? Não, sacrifício envolve o quê? Renunciar, fazer algo que eu não quero fazer. Paulo está falando, olha, eu rogo, é como se ele falasse assim, ó, eu imploro, pelo amor de Deus. Se tem uma coisa que eu posso pedir para vocês, eu imploro, pelas misericórdias de Deus, que vocês ofereçam um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Amém? Este é o culto racional de vocês. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente. Ou seja, não se amolde ao mundo, não pense igual ao mundo, não haja igual ao mundo. Não é porque o mundo faz que está tudo bem, que é normal. Não! Não sejam igual ao mundo, não se amoldem ao padrão deste mundo, mas se transformem pela renovação da vossa mente, ou seja, recebendo a palavra, acatando a palavra e deixando ela limpar a minha alma, influenciar a minha mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Aleluia. Deixa eu quebrar esse versículo para você. Eu começo com um sacrifício. Amém? Sacrifício vivo. Sacrifício vivo é mais difícil. Porque, eu sempre falo isso, o sacrifício vivo sabe que está fazendo o sacrifício. Oferecer um animal morto, por exemplo, como sacrifício, como era na antiga aliança, é fácil, né? E quando você é o sacrifício? Vivo. É fácil sim ou não? Não. Mas ofereçam. Isso está falando o quê? De largar, abrir mão de desejos carnais, concupiscências, desejos pecaminosos. Ofereçam-se como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Primeiro, eu ofereço. Esse é o meu culto. Não se amoldando ao padrão do mundo, mas recebendo a palavra e renovando a minha mente. Aí, no final, o que ele diz? Para que você seja capaz de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Ou seja, ninguém perde nisso aqui, irmão. Porque você começa com sacrifício, mas e depois? Qual a recompensa? Provar e comprovar da boa, agradável e perfeita vontade de Deus, que é maravilhosa. Amém? Então o Evangelho de Jesus, irmãos, é um chamado à transformação de vida. É um chamado a viver novidade de vida. Ser transformado a cada dia. A cada dia que passa, eu estou mais parecido com Cristo. Eu estou mais parecido com a palavra. Amém? E não ao contrário. Se eu estou aqui recebendo o Evangelho, recebendo a palavra, e minha vida não muda, alguma coisa está errada com o meu Evangelho. O meu Evangelho não, com o Evangelho que você está assimilando. Com o que nós entendemos sobre cristianismo. Amém? Porque nós chegamos na igreja, nós chegamos quebrados. Às vezes frustrados. Amém? Cheio de traumas, mas você senta aqui. E aqui é uma oficina mecânica que vai apertar os parafusos, vai trocar o óleo, vai trocar os pneus, vai revisar. Amém? E a cada dia, cada culto que você vem, em comunhão com Deus, orando, meditando na palavra, você vai se transformando, se moldando a palavra. Isso não acontece do dia para a noite.
mas é um processo de renúncia, de sacrifício. Amém, queridos? Gálatas capítulo 2, verso 20, a Bíblia diz assim, Gálatas 2, 20. Fui crucificado com Cristo, assim, já não sou eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. Pega isso. Paulo está falando, não sou eu quem vive, Cristo vive em mim. Ou seja, não é você mais quem vive, Cristo vive em você. Fala para a pessoa que está ao seu lado, não é você quem vive, mas Cristo vive em você. Porque você é a igreja, é corpo de Cristo e representa Jesus aqui na terra. Então, não é você quem vive, mas Cristo vive em você. A vida que agora vivo no corpo, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Amém? Aleluia. Cristo vive em você. Pense agora nos lugares que você frequenta. Cristo vive em você. Cristo habita em você. Cristo iria nos lugares que você vai? Pensa. Cristo agiria em certas circunstâncias de acordo com o que você tem agido, ou você tem sido imitador de Cristo? E mais uma vez, queridos, isso aqui não é fácil de fazer, precisa de renúncia, sacrifício. 2 Coríntios 5,15 vai dizer assim: e ele morreu por todos, por você, por todos, para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Ou seja, Jesus morreu por todos, para que nós não vivamos mais para nós mesmos. Agora não são os meus sonhos, meus desejos, minhas vontades, não. Agora é o que Cristo tem para mim. Nós vivemos agora por aquele que morreu e ressuscitou. Quem crê na Bíblia aqui, irmãos? Ok, eu estou lendo a Bíblia para você. Não é a palavra do pastor Vitor, é a Bíblia que está dizendo isso. Aqueles que receberam Jesus não vivem para si mesmos. Amém. Então, cuidado, queridos, com uma porta muito larga, que não tem problema de nada, nada tem problema, está tudo bem. Pequenas atitudes que eu faço, não, está tudo bem. A gente vai para o céu mesmo. Cuidado, porque pode ser, irmãos, que seja atraente alguns caminhos que aparecem para nós, mas pode ser perigoso. Quando escolhemos seguir as instruções que Deus nos dá apenas quando é conveniente para nós, nós estamos em uma situação vulnerável. Amém? Olha só o que Jesus fala em João capítulo 12, verso 24. João capítulo 12, verso 24, vai dizer assim: eu lhes digo a verdade, se o grão de trigo não for plantado na terra e não morrer, ficará só. Sua morte, porém, produzirá muitos novos grãos. Quem ama a sua vida neste mundo, o jeito de viver do mundo, a perderá. Jesus falando. Quem odeia a sua vida neste mundo, ou seja, o jeito de viver do mundo, a conservará por toda a eternidade. O que você escolhe? Verso 26. Se alguém quer ser meu discípulo, siga-me, pois meus servos devem estar onde eu estou, e o Pai honrará a quem me servir. Amém? O que é seguir Jesus? Os discípulos precisaram deixar algumas coisas para seguir Jesus, sim ou não? Sim. Deixaram tudo que eles tinham.
suas famílias, suas casas, seus negócios, para seguir Jesus. Discipulado envolve renúncia. Mas eu posso ser mais um na multidão. Na multidão não existe comprometimento. Existe curiosidade. Na multidão a gente quer ver o que está acontecendo, quer talvez receber um milagre. Mas o discipulado envolve renúncia, sacrifício, negar-se a si mesmo, tomar a sua cruz e seguir os passos de Jesus. Você quer ser multidão ou discípulo? Na igreja, irmãos, todos nós chegamos como multidão, alheios à vontade de Deus, não conhecemos a Deus. Mas a igreja está aqui para isso, é um caminho, onde você passa da multidão para discípulo. E o que vai definir sair da multidão para discípulo? O que vai definir isso? É o quão comprometido você está com o chamado de Deus para a sua vida. Amém? Está sendo abençoado? Está tudo bem? Em 1 João, capítulo 2, verso 15, a Bíblia vai dizer assim, 1 João capítulo 2, verso 15. Não amem o mundo, nem o que nele há. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Pois tudo o que há no mundo é o quê? Cobiça da carne, ou seja, desejos carnais, cobiça dos olhos, desejos que são produzidos em você através daquilo que você vê, cuidado com o que você assiste, o que você está olhando, o que você está consumindo com os seus olhos, e ostentação dos bens, soberba da vida. Olha só. Se você observar bem, Adão e Eva foram tentados nessas três áreas. E o diabo nos tenta nessas três áreas. E é isso que há no mundo, a Bíblia está dizendo. E isso não provém do Pai, mas do mundo. O mundo e a sua cobiça passam, ou seja, isso vai passar. Mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Você quer passar ou quer permanecer para sempre? Irmão, eu prefiro 1.000.000 de vezes renunciar. E permanecer para sempre. E ser recompensado pelo próprio Pai, Deus. Pelos frutos de justiça, pelas obras. Colossenses capítulo 3, verso 1, vai dizer o seguinte. Colossenses 3, 1. Portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, procurem as coisas que são do alto, onde Cristo está assentado à direita de Deus. Mantenha o pensamento nas coisas do alto e não nas coisas terrenas, pois vocês morreram para o mundo, e agora a sua vida está escondida com Cristo em Deus. Ou seja, irmãos, tira o foco dessa terra, das coisas terrenas. Mantenha o seu pensamento nas coisas do alto. Amém. Glória a Deus. Vamos ler mais um pouquinho? Filipenses capítulo 3, verso 7, a Bíblia vai dizer, Filipenses 3, 7. Mas o que para mim era lucro, passei a considerar como perda, por causa de Cristo. Mais do que isso, considero tudo como perda, comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por quem perdi todas as coisas, eu as considero como esterco, para poder ganhar a Cristo. Amém. Nada é mais importante. Nada pode ter mais valor, irmãos, do que você viver a vida que Deus tem para você.
Amém. Deixa eu falar o tema da mensagem de hoje de manhã. Transformados ou editados? Você foi transformado pelo Evangelho? Você foi transformado pela palavra? Ou você está sendo editado segundo as suas conveniências, as suas prioridades? Ou você se permite ser transformado pelo Evangelho? Amém, irmãos? O que você está colocando acima dos compromissos que você tem com a palavra? Riqueza está acima. Poder, influência está acima. Um relacionamento está acima. Outras formas de segurança terrena estão acima do lugar de Deus na sua vida. Deus te convida a fazer uma entrega total, não parcial, onde encontraremos o maior tesouro que um dia nós poderemos encontrar um relacionamento profundo com Deus, sendo transformado por Ele. Amém, irmãos? Isso não é conquistado sem renúncia. Eu sempre falo aqui na igreja, venha do jeito que você está. Mas aqui você vai ouvir um evangelho que vai te transformar de glória em glória, à semelhança de Cristo. Venha como está, mas não permaneça como está, porque esse é um lugar preparado por Deus para o seu crescimento. Amém, queridos? Todos nós temos falhas, precisamos melhorar em algum aspecto da nossa vida, mas não podemos sentar em uma cadeira como essa e fechar o nosso coração e falar, nessa área, não. Deus pode fazer tudo, nessa área, não. Você precisa sentar nessa cadeira e fazer a seguinte oração: Deus, o que o Senhor tem para mim, eu quero. Por mais difícil que pareça, por mais que seja algo sacrificial, Deus, o que o Senhor tem para mim, eu quero. Aleluia! Eu faço essas orações todos os dias, irmão. Essa é uma oração que você precisa fazer todos os dias, se consagrar a Deus. Essa vida aqui vai passar, irmão. Vai passar. O que é 70 anos, 80 anos, 90 anos comparado a toda uma eternidade? O que é isso, irmão? Às vezes pensamos que lá no céu a gente vai ficar lá pulando de nuvem em nuvem, sem ter o que fazer, olhando para o tempo. Ih, rapaz, essa eternidade vai ser demorada, hein? Olhando para o outro, com asinha de anjo. Não, irmão. Se você pudesse ter uma imagem do que é o céu, você vai pisar em ouro lá no céu. Amém? A gente tem uma imagem que é nuvem, que é espaço. Não. A Bíblia diz que na eternidade o céu e a terra vão se juntar, vai ser uma coisa só. Amém? E você, na eternidade, não vai ficar ocioso sem ter o que fazer, não. Não acabou aqui e já era. Não. Deus sabe que Deus tem coisas para você na eternidade. Coisas para você fazer na eternidade. Recompensas que você vai receber na eternidade. Aí a gente está focado aqui, ó. Na minha casa, no meu carro, nos meus bens, nos meus desejos. Meu Deus do céu, irmão. Coisa pequena. Não perdoo. Olhou de cara feia para mim, não perdoa, não vou com a cara daquele irmão, vou trocar de igreja. Bobeira. E tudo que Paulo está falando aqui é, olha, eu estou correndo, ninguém me tira dessa carreira, eu tiro todo o embaraço,
tiro todo o pecado, tiro tudo que possa me atrasar nessa carreira. Uma coisa eu sei, eu não sou perfeito, mas uma coisa eu faço, esquecendo das coisas que para trás ficam, eu estou avançando. E eu tenho um alvo, que é o prêmio da soberana vocação em Cristo Jesus. Ou seja, Paulo está falando, eu estou correndo, mas eu não estou correndo para qualquer lugar. Eu tenho uma carreira, eu estou correndo e eu vou chegar lá. Conquistar o prêmio da soberana vocação em Cristo Jesus. O que é isso, irmãos? É você chegar no final da sua vida e falar, Pai, está feito. Aleluia. Está feito. Você carrega algo, irmãos, dentro de você, para deixar. Para essa terra que você está de passagem. Amém? Oh, aleluia. Existem dons, chamados, ministérios, uma vida, irmãos, tão plena, mas tão plena. Se você pudesse provar um gostinho disso, você já teria renunciado, sacrificado pequenas coisas só há muito tempo. E a gente está se apegando. Você nasceu de novo, você tem uma nova natureza. Amém? Se você pega um porco, tira ele da lama, lava ele, bota ele na sala da sua casa. Se tiver lama por perto, ele vai ficar na sala ou volta para a lama? Está em dúvida? Ele volta para a lama. Porque é da natureza dele. Mas sua natureza foi trocada. Você foi lavado pelo sangue de Jesus. Lama, o pecado, não faz parte mais da sua natureza. Amém? No seu espírito existe a vida de Deus que habita dentro de você. Seu corpo, a carne, ainda não foi salva, ainda tem desejos, concupiscências, mas dentro de você há um poder, há uma natureza, a vida de Deus, Zoe, a própria vida de Deus, fluindo de dentro de você, transformando as suas atitudes, os seus pensamentos, a semelhança de Cristo. Amém, queridos? Aleluia. Você quer viver o Evangelho de verdade? Que tal a gente começar a deixar de lado aquilo que a Bíblia diz que precisamos deixar de lado, oferecer nosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável, para que a gente possa viver um novo tempo na nossa vida, uma igreja madura. Aleluia. A sua vida tem glorificado a Deus? Seus relacionamentos têm glorificado a Deus? Os lugares que você vai têm glorificado a Deus? Aquilo que você fala tem glorificado a Deus? Aquilo que você ouve? Vai pensando aí. A sua presença edifica outras pessoas? A sua presença dá testemunho de Cristo? Evidencia o Evangelho que você carrega? A vida de Deus que está dentro de você? Sim. Em Mateus capítulo 5, verso 16, a Bíblia diz assim: assim brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas obras e glorifiquem ao Pai de vocês, que está nos céus. Presta bem atenção. A sua vida, na sua vida, deve brilhar uma luz, que as pessoas vejam em você essa luz, as suas, que são as boas obras, e glorifiquem ao Pai.
Pessoas têm olhado para você e têm dado glória a Deus. Ou misericórdia. Deixa eu ler mais um texto com você. Eu teria tanta coisa para falar ainda. Mas olha só o que diz. Filipenses capítulo 3, no verso 18. Filipenses capítulo 3, verso 18. Diz assim: não estou dizendo que já obtive tudo isto, que já alcancei a perfeição, Paulo está falando, mas prossigo a fim de conquistar essa perfeição para o qual Cristo Jesus me conquistou. Ou seja, não sou perfeito, mas estou prosseguindo para alcançar essa perfeição que Cristo já alcançou. Verso 13: não, irmãos, eu não alcancei. Quem aqui ainda não alcançou? Eu não alcancei essa perfeição. Eu não alcancei. Mas me concentro todos os meus esforços nisto. Ou seja, ele está falando, eu não alcancei, mas uma coisa eu estou fazendo. Eu concentro os meus esforços em conquistar isso. Aí ele fala assim: esquecendo-me do passado, que já foi, passou. Esquecendo-me do passado e olhando para o que está diante de mim, prossigo para o final da corrida, a fim de receber o prêmio celestial, para o qual Deus nos chama em Cristo Jesus. Um prêmio celestial que está esperando por você. Verso 15: todos nós que alcançamos a maturidade, devemos concordar quanto a essas coisas. Se discordam em algum ponto, confio que Deus o esclarecerá a vocês. Contudo, devemos prosseguir de maneira coerente com o que já alcançamos. Irmãos, sejam meus imitadores e aprendam com aqueles que seguem o nosso exemplo. Paulo está falando, sejam meus imitadores. Será que você pode bater no peito e falar para outras pessoas, não com arrogância e soberba, mas uma postura de, vocês podem me seguir, porque eu sou o exemplo. Pois como lhes disse muitas vezes, e digo novamente com lágrimas nos olhos. Olha só, irmãos, Paulo está falando, eu estou falando, já falei, estou falando de novo, com lágrimas nos olhos, ou seja, com paixão. Ele estava constrangido, com lágrimas nos olhos. Há muitos na igreja, dentre nós, há muitos cuja a conduta mostram que são, na verdade, inimigos da cruz de Cristo. Paulo está falando, eu com lágrimas nos olhos estou falando que há muitos dentre nós, inimigos da cruz de Cristo, estão rumando para a destruição. Olha só o que ele diz, irmão. O Deus deles é o seu próprio apetite. Ou seja, o Deus dele é as suas próprias concupiscências, vontades. Eu como o que eu quero, eu absorvo o que eu quero. Isso envolve renúncia? Sacrifício? Não, não quero. O seu próprio apetite, concupiscência. Olha só, vangloriam-se de coisas vergonhosas e pensam apenas na vida terrena. Ou seja, coisa que é vergonhosa, eles se gloriam disso. Se orgulham de coisas que deveriam ter vergonha. Aí verso 20: nossa cidadania, no entanto, vem do céu, e é de lá que aguardamos ansiosamente a volta do Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Ele tomará nosso frágil corpo mortal e o transformará num corpo glorioso como o dele, usando o mesmo poder com o qual submeterá todas as coisas ao seu domínio. Aleluia. Amém? Ele está falando aqui, dentre nós tem pessoas fazendo coisas vergonhosas, tendo orgulho disso. E ele não está falando do mundo não, pessoas
dentre eles, na igreja. E eu fico pensando, às vezes, eu posso falar isso porque eu sou professor de uma universidade federal, e eu tenho alunos que têm vergonha de falar que são crentes. Por quê? Parece que é incômodo, não é um habitat natural, entre aspas. Esses dias um aluno meu chegou: professor, cochichando, o senhor é pastor? Eu falei: sou. Eu achei que ele ia confessar um crime, cochichando, com vergonha, com medo de falar. Que legal, eu também sou. Por que a gente tem vergonha do que a gente deveria se orgulhar? E pessoas têm orgulho do que deveriam se envergonhar. Alguma coisa está errada, irmão. Ou tem vergonha de falar que é crente? Está errado. A gente tem motivo suficiente para se orgulhar do que a gente faz. Aleluia. Oh, irmão, você foi chamado para ser luz, não é agente secreto, não. É assim, quanto mais alto você está, quanto mais influência, quanto mais luz, mais vai brilhar, mais influência dos céus, aleluia, mais pessoas tocadas, mais pessoas alcançadas, aleluia. Não é ficar se escondendo sem afetar ninguém, sem dar exemplo para ninguém, parecendo-se mais com o mundo. A Bíblia diz, irmãos, que a igreja é sal. O sal conserva. O sal conserva. Esse mundo está se acabando, vai se acabar um dia. Mas não se acabou ainda, sabe por quê? Porque a igreja está aqui. Porque existe sal que conserva. O sal, quando você coloca sal numa carne, você evita um processo de apodrecimento. Era assim que os antigos faziam. A igreja está aqui para conservar. Mas vai chegar um dia que a igreja vai ser arrebatada. Vai vir destruição sobre a terra. Mas enquanto a gente está aqui, irmãos, somos a diferença. Oh, querido, posso encerrar só com mais um texto? Você me ama ainda? Eu também amando menos. Olha o silêncio, misericórdia. Olha só o que diz Filipenses 2, 12, vai dizer assim: quando eu estava aí, meus amados, vocês sempre seguiam minhas instruções. Agora que estou longe, ainda mais importante que o façam. Trabalhem com afinco a sua salvação. Ou seja, desenvolvam com afinco a sua salvação. Obedecendo a Deus com reverência e temor. Pois Deus está agindo em vocês, dando-lhes o desejo e o poder de realizarem aquilo que é do agrado dele. Verso 14: façam tudo isso sem queixa nem discussões, de modo que ninguém possa acusá-los. Levem uma vida pura e inculpável, como filhos de Deus, brilhando como luzes resplandecentes no mundo cheio de gente corrompida e perversa. Apeguem-se firmemente à mensagem da vida. Então, no dia em que Cristo voltar, me orgulharei de saber que não participei da corrida em vão e que não trabalhei inutilmente. Amém, irmãos? Se apegue com afinco para desenvolver a sua salvação. Amém. Você foi abençoado essa manhã? Eu declaro você, querido, crescendo
em conhecimento da palavra de Deus. Você precisa ter orgulho daquilo que você vive em Deus. Amém? Deus, Ele quer te influenciar, quer te colocar em posição de influência, mas para você glorificar Ele, para dar bom testemunho, para representar a Cristo. Eu não quero ser uma pedra de tropeço para ninguém. Amém? Eu não quero dar mau testemunho. Eu represento um rei, um reino. Amém, irmãos? Como temos feito? Como temos feito? Aleluia. Aleluia. Esses dias me perguntaram assim. Eu sou de Campina Grande, na Paraíba. Lá, ontem estava passando no Jornal Nacional isso aí. Estava ligado à televisão e estava passando isso aí. A maior festa junina do mundo. Pode pesquisar, maior São João do mundo. Vai aparecer lá, Campina Grande. Campina Grande. Também é conhecida como a capital da fé, por conta do Ministério Verbo da Vida. Amém? De Campina Grande saíram mais de 500 igrejas da palavra da fé e do remo. Quando tem evento do nosso ministério lá em Campina Grande, do Verbo da Vida, irmãos, não tem hotel na cidade que comporta. A prefeitura reconhece, os órgãos governamentais reconhecem para a cidade, o povo da fé, vindo do mundo inteiro, vem gente da Europa, do Japão, do mundo inteiro, lá para Campina Grande. É impressionante. Mas lá, durante 30 dias, tem o São João. Show todos os dias, gratuito, você não paga nada. É só ir. E me perguntaram uma vez assim: você nunca teve vontade de ir? Eu morei lá até os 17 anos de idade. Eu falei, não. Por quê? Eu falei, primeiro, nunca vi meu pai e minha mãe indo. Segundo, eu não tenho outra, eu não sei, eu não conheço outro ambiente a não ser estar dentro da igreja, envolvido com gente da igreja, ouvindo a palavra toda semana. Eu posso contar nos dedos os finais de semana, desde quando eu fui criança. De um domingo que eu não estava na igreja. Eu cresci na igreja. Meus amigos eram da igreja. A gente só falava de igreja, da palavra. Eu ensaiava na segunda, tocava na igreja na terça, ensaiava na quarta, tocava na quinta, ensaiava na sexta, tocava no sábado, tocava domingo de manhã, tocava domingo à noite. Não estou querendo colocar condenação para cima de você não, fica tranquilo. Não estou querendo que você more na igreja, viva na igreja, só pense na igreja, não é isso não. Mas eu não sei o que é uma luz de uma boate. Eu não sei o gosto de uma cerveja. Eu cresci em um ambiente ministerial, irmãos, de muito temor, ouvindo a palavra. Amém? Ah, então o diabo não tentou? Claro que tentou. Mas esse maior São João do mundo nunca me atraiu. Por quê? Não é um lugar para crente, irmão. Aquele lugar não é um lugar para cristão. Meu pai, em 1990 e alguma coisa, Deus falou com ele. Ele instituiu um lugar chamado Cantinho da Paz. Do lado do Parque do Povo, onde é feito São João, do lado tem uma avenida, do outro lado é só uma rua que separa. Se chamava Cantinho da Paz, que juntava 5.000 jovens, com bandas, momentos de adoração, de louvor, ministração da palavra. Milhares de pessoas se converteram. Pessoas que foram lá com revólver para atirar. Chegaram lá, quem é que é o organizador desse evento aqui? Ia para matar, procurando meu pai. Cadê? Chegou lá, ouviu a mensagem, se converteu, procurou o organizador, chegou para meu pai e falou assim: eu estou com uma arma, eu vim aqui para matar você, mas eu ouvi a palavra.
chorando, entregou a vida para Jesus. Então eu falava de, vamos para o cantinho da paz, vamos lá, porque lá tem gente que tem o mesmo propósito que a gente, que está indo para o mesmo lugar, que tem valores, que tem princípios. Amém, irmãos? Aleluia. Aí muitos se envergonham daquilo que deveriam se orgulhar, e muitos se orgulham daquilo que deveriam ter vergonha. Tem lugares que você não precisa ir, tem coisas que Deus quer te livrar, Deus quer te poupar. Sabe por quê, irmão? Porque não é ambiente para você, não combina com você. E mais, você é sal e luz, exemplo. Amém? Fica de pé no seu lugar. Aleluia! Ei, não é porque o mundo está usando um certo tipo de moda, de roupa, que você tem que usar, não. Amém? Vou dar mais uma chance. Amém, irmão? Aleluia. Eu quero viver o Evangelho, você? Vamos fazer a diferença? Feche teus olhos, quero orar por você. Pai, te damos graças pela tua palavra, Senhor. Ela nunca volta vazia, mas antes ela cumpre o propósito para o qual ela foi enviada. Eu sei, Pai, que a tua palavra produziu fruto essa manhã. E eu oro em nome de Jesus, Espírito Santo, traz clareza, traz revelação, ilumina o nosso entendimento, para que possamos crescer em graça e em sabedoria, vivendo, Pai, aquilo que o Senhor tem para a nossa vida. É assim que eu oro em nome de Jesus, Pai. Eu não conheço as necessidades, particularidades, individualidade de cada pessoa que entrou aqui, Senhor, mas o Senhor conhece. O Senhor conhece, Pai. O Senhor pode fazer. Nós abrimos a nossa vida, Pai, para que o Teu Espírito Santo tenha liberdade em nos moldar segundo a Tua vontade. É assim que eu oro, Pai, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Ainda de olhos fechados, eu queria saber se alguém entrou aqui essa manhã, se você nunca entregou sua vida para Jesus, reconhecendo Ele como Senhor da sua vida, não apenas como Salvador, mas Salvador e Senhor. Você nunca fez essa confissão pública de fé, reconhecendo Ele em todos os seus caminhos. A Bíblia diz que aquele que confessar Jesus diante dos homens, ele também o confessará diante do Pai. Mas aquele que o negar, Jesus também o negará diante do Pai. Você essa manhã tem a chance, o privilégio de poder dizer: Senhor Jesus, eu reconheço o Teu sacrifício naquela cruz, para pagar o preço pelos meus pecados, pelos meus erros. Eu recebo da Tua graça. Se você está essa manhã assim, ou talvez você está afastado da igreja e dos caminhos do Senhor e deseja reafirmar sua aliança com Ele, eu quero orar por você. Levanta sua mão, eu quero orar por você. Você? Se você levantou a mão e eu não vi, sai do teu lugar, vem aqui à frente, eu quero orar por você. Todos salvos, cheios da palavra. Amém? Glória a Deus. Olha para a pessoa que está ao seu lado e fala assim:
O Evangelho de Deus é um Evangelho que vai te fazer viver os melhores dias da sua vida, em nome de Jesus. Declara comigo assim: Senhor Jesus, eu reconheço que um dia foi pago um alto preço naquela cruz para me fazer viver o Evangelho que me traz vida. Obrigado, Jesus, por esse preço que foi pago. E a partir de hoje eu decido todos os dias da minha vida viver a tua vontade e me entregar aos teus planos e projetos. Eu te tenho, Jesus, e reconheço como único e suficiente Senhor e Salvador da minha vida. Eu creio nos melhores dias da minha vida, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Aleluia, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Você foi abençoado essa manhã? Aleluia, você me ama mais? Amém? Senta um pouquinho. Nós vamos ter um momento muito especial agora, antes da gente encerrar esse culto, que é a apresentação do Benjamin, da mamãe Bruna, do papai Renan. E a sua família, por favor, subam aqui em cima. Lindão, olha que fofura, gente. Tudo bem? Tudo bem? Amém. Que momento feliz, que alegria a gente poder celebrar com essa família que é tão preciosa para nós. Nós não batizamos crianças porque a Bíblia diz que elas são salvas. O céu pertence a elas, o reino de Deus pertence a elas. Mas a Bíblia diz que Jesus foi apresentado no templo. Amém? Então nós cremos que é um ato bíblico onde os pais, a família apresentam os filhos que são herança. Amém? Na igreja. E esse ato representa algo. Vocês estão consagrando a vida do Benjamin ao Senhor. É um testemunho público de fé de vocês também diante da igreja e diante do Senhor. O compromisso que vocês têm como família de conduzi-lo no caminho que ele deve andar. Amém? A Bíblia não fala que os pais devem apenas mostrar o caminho. Porque mostrar o caminho é fácil. Mas a Bíblia diz que nós devemos conduzir no caminho. Ensina a criança durante o caminho, no caminho. E quando ela crescer, ela jamais vai se desviar dos caminhos do Senhor. Amém? Vocês já assumem esse compromisso? Nós vamos orar pelo Benjamin, por essa família. Eu queria que você estendesse suas mãos para cá. Pai, nós reconhecemos esse momento, Senhor. Obrigado, Pai, por essa família, por esse casal, e
e pela vida do Benjamin. O Senhor trouxe à terra com dons, talentos e um propósito maravilhoso, Senhor. E nós declaramos, Pai, que ele vai crescer em graça, conhecimento, sabedoria, vivendo os teus caminhos, Pai, e realizando grandes coisas aqui. A tua bênção está sobre essa família, sobre esse casal e sobre a vida do Benjamin, Senhor. Nós cremos, Pai, saúde em nome de Jesus. A tua bênção, o teu favor, a tua proteção sobre a vida dele em nome de Jesus, Pai. É assim que nós cremos e abençoamos a vida do Benjamin, dessa família, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Uma salva de palmas. Sejam abençoados, queridos. Parabéns. Coisa linda. Vamos tirar uma foto, com certeza. Fica de pé, querido. Glória a Deus. Se você está nos visitando pela primeira vez, a gente fica muito feliz de ter você aqui. Seja muito bem-vindo. É uma honra ter você em nossa família. A gente tem uma recepção bem especial para você ao final do culto. Acompanhe ali nosso time de recepção à sua esquerda. Amém? Hoje à noite tem culto, 19 horas. Seja abençoado em nome de Jesus.